clínica, o intuito sempre é fazer um trabalho muito personalizado, né, muito particular ali para aquela criança, para aquela família. E aqui hoje, diante de vocês, eu vou tentar transmitir algo mais genérico, algo que sirva para todos, né? E nessa lógica, né, do que é possível da gente estar conversando em grupo sobre criança, infância, família, educação, né, as relações, eu fiquei pensando assim, de partida, em algo que parece ser muito óbvio, mas não é, que merece uma reflexão, que é essa pergunta que foi para vocês já essa semana, né, de qual é o lugar dos pais diante dos seus filhos pequenos, né? Parece tão simples essa pergunta, qual é o lugar dos pais, né? Qual é a função dos pais? Ao que os pais precisam estar atentos? O que os pais precisam oferecer? O que não pode faltar, né? Neste momento da infância, a gente não pode esquecer que vocês são pais de crianças de até 5, 6 anos, né? Desde os 3 meses, 4 meses que a criança entra na escola, então seria aí a primeira infância, né? O que será, qual é o lugar dos pais diante dos filhos? O que é imprescindível, que não pode faltar neste momento, nessa relação? E eu adoraria ouvir vocês. Eu gostaria de recolher, nem que seja um fragmento do que vocês pensam sobre isso. Vocês já pararam para pensar qual é o lugar de vocês? O que é esperado? O que é crucial? O que não pode faltar? O que um pai precisa oferecer para um filho, para uma filha? Já pensaram nisso? O que pensaram? Olá, já apareceu lá, Paula já falou. Cuidado, amor, segurança. O que mais? O que seria esse cuidado? Vou até anotar aqui. Amor, acolhimento, direcionamento. Aham. O que seria esse amor, né? O que seria esse cuidado? Alguém tem uma ideia? O que vocês pensaram? Amor, acolhimento, cuidado, segurança. Segurança e acolhimento, atenção, direcionamento, interessante essa palavra, direcionamento. Alguém mais pensou? Qual é a função de vocês? O que vocês estão fazendo todo dia? O que não pode faltar no dia a dia? O que é crucial? Qual é o lugar? O que oferecer? Parece simples, né? Mas não é, é complexo, né? Proteção, interessante, bem interessante. Proteção, o Carlos falou, né? Alguma ideia a mais? A gente parte dessas. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu me sinto muito solitária falando assim. A minha função já é solitária, né? Eu já trabalho assim, eu e as crianças, né? Eu atendo crianças, famílias, adolescentes, adultos também, né? Muitas vezes as famílias vêm. E essa função do online, ela me pega um pouco. Então, eu sinto necessidade da relação. Eu gostaria de estar vendo vocês, de estar cheirando vocês, de estar apertando vocês, de estar abraçando vocês. Então, assim, eu faço um movimento aqui para tentar escutar vocês, apesar da distância, e poder falar para vocês, especialmente apesar da distância. Vamos partir daí, então, dessas palavrinhas, né? Amor, acolhimento, direcionamento. O amor ele é indispensável, mas muito complexo, né? O que seria? O que seria amar, né? O que é oferecer um amor? Eu acho que essa discussão filosófica merece um espaço só para ela, do que vem a ser o amor de um pai, de uma mãe sobre uma criança, que seria esse amor que, ao mesmo tempo, é capaz de comunicar,
um sentimento de pertencimento, de participação, né, de segurança, e é um amor também que, como eu falei para vocês, eu sou psicanalista, e às vezes eu vou esbarrar em algumas expressões da psicanálise, é um amor de uma mãe e de um pai, é um amor que está disposto a castrar. O que seria isso? A aparar arestas, a frustrar até, muitas vezes, a criança, né? É um amor que a gente pensa, ai, amor incondicional. Difícil, né? Difícil, há uma romantização, inclusive, da posição da mãe e do pai, há um romance aí que se vende sobre esse lugar que parece que é tão maravilhoso, que é tão completo, que é um amor que bom, vai suprir todos os outros amores, e na realidade é muito mais turbulento, truculento e difícil funcionamento, né? Não é à toa que a gente passa uma vida aí tentando lidar com os pais que a gente teve, e muitas vezes a gente tem filhos para suprir aquilo que nos faltou em termos de amor com os nossos pais. Então, há um romance, há uma romantização do que é o amor, e a gente precisa encarar esse amor um pouco mais próximo da realidade e levar em conta que, às vezes, é difícil amar, às vezes é difícil manter essa relação num nível tranquilo, né? Às vezes é uma relação turbulenta, às vezes os dias são muito difíceis, às vezes esse amor é capenga, é claudicante, né? Então, acho que sobre o amor, o que talvez a gente possa pensar é que não é tão simples assim, e de que isso que se fala por aí de um amor incondicional, de um amor que supera tudo, um amor que está ali a qualquer, se tudo acontecer, aquele amor está ali ainda, a gente precisa, opa, não é verdade, é muito difícil ser pai e ser mãe, e esse amor, às vezes, a gente se questiona até mesmo o quanto ama. Palavras difíceis, porém, é uma reflexão necessária. Acolhimento. O que seria, né? Vou tentar comentar um pouco essas palavras para daí dar sequência ao que eu pensei para falar para vocês. Me interrompam o momento que vocês quiserem, escrevam no chat, né? Se eu sentir necessidade, eu vou pedir para que vocês falem um pouco daquilo que vocês pensaram, né? Então, vamos pensar, acolhimento. O que se acolhe? Se acolhe tudo, será? Se acolhe parte? Será que se acolhe tudo da criança? Tudo que vem da criança eu acolho, eu digo sim, isso é bom? Talvez não se deva acolher tudo, né? Talvez se deva colocar limites aí sobre aquilo que se acolhe, o que é bom, o que não é bom, né? O que é saudável, o que não é. Então, muitas vezes, esse acolhimento também precisa de arestas, né? Nem é tudo que se acolhe, não é o tempo todo que se acolhe. É preciso o acolhimento? É. A criança precisa se sentir amada, acolhida? Sim. Porém, esse amor, a gente precisa se questionar o que é esse amor e se colocar que esse amor é um tanto difícil. E sobre esse acolhimento, fazer esse acolhimento numa certa medida, né? O que se acolhe e o que não se acolhe. Né? E esse acolhimento, mesmo na negativa, ele é necessário, né? E esse direcionamento ali que a Ludmilla fala, né? Isso, a direção, né? É interessante pensar na direção. O que a gente espera que aconteça? Qual é a direção que a gente imagina que nosso filho deva ser encaminhado? Que lugar a gente quer que o nosso filho chegue, se encontre? A direção é muito interessante. O que eu espero? O que é esperado? O que é o melhor? Qual é o caminho a se seguir? O que vai resultar nesse caminho, né? A questão da segurança, ela é primordial. A criança precisa ter a certeza da permanência. Isso é inquestionável. O amor
pode haver dúvidas às vezes, a gente internamente se duvida, né? O acolhimento, a gente pensa o que se acolhe, o que não se acolhe, a direção nos aponta a um lugar, a segurança precisa haver sempre, né? E essa segurança de vários lados, né? A permanência, a certeza de que aquela relação, que aquele pai, que aquela mãe, que aquela escola, que aquele professor vai estar presente a hora que a criança precisar. Isso é, sem dúvida, José Carlos, a segurança da permanência é fundamental. É só a partir dela que o desenvolvimento se sucede, se encaminha, né? A atenção, a Ludmila fala em atenção. Nossa, a questão da atenção na atualidade, ela é delicada, né? Porque a gente precisa levar em consideração que nós estamos num tempo onde a nossa atenção está constantemente dividida, né? A gente passa muito tempo nas telas, a gente é muito na ideia do multitarefa, né? Muitas coisas a serem feitas, então a nossa atenção fica muito dividida, né? Ao mesmo tempo que sim, é preciso uma atenção muito especial à criança, especialmente até os 5 anos de idade, a gente precisa se questionar o que está fazendo com o nosso tempo e aonde está a nossa atenção, aí multifocada em vários lugares, né? Especialmente sobre a tela, mas eu vou voltar nas telas um pouco mais para frente, né? E a proteção. Carlos Augusto fala da proteção. Proteger do quê? Proteger quando? Proteger por quê? É claro que uma proteção precisa haver, acontecer, a criança precisa se sentir protegida, mas o extremo da proteção, e eu vou chegar aí, ela é difícil, ela não é legal. Não é legal pensar numa super proteção, porque, afinal de contas, talvez um dos papéis do pai e da mãe é apresentar o mundo de uma forma em que a criança se torne autônoma para conseguir ela mesma, num dado momento, se proteger. Então, na atualidade, o que eu escuto muito das famílias é essa ideia de que a gente não pode frustrar a criança, de que a criança precisa ter tudo o que ela quer, ou que ela precisa estar feliz o tempo todo, satisfeita o tempo todo. Há uma relação de superproteção, muitas vezes, né? Não querer que o nosso filho se depare com situações cotidianas e querer retirar o nosso filho, proteger ele de tudo e de todos à nossa volta, isso é problemático, né? Isso gera consequências tão graves quanto a ausência de proteção. Talvez uma lógica do qual é o lugar dos pais diante disso que vocês falam, cuidado, amor, segurança, atenção, direcionamento e proteção, seja a dose, seja a medida, né? Muito a gente trabalha para, como eu disse, não frustrar ou deixar a criança sempre feliz, sempre com as suas necessidades satisfeitas, né? E, na realidade, isso cria na criança uma ideia de centralidade nela mesma e uma incapacidade de se relacionar, de estar no mundo. Então, as crianças têm vindo, é resultado, né, das relações estabelecidas, de que a criança tem uma certeza muito grande, e isso já é natural dela, e aí eu já passo para um novo momento aqui, né, para a gente pensar, de que o que oferecer à criança é muito sobre como a gente entende o que é criança e o que é infância, né? O que vem a ser uma criança? A gente, para oferecer a ela o que ela precisa, o primordial, o essencial, para estabelecer um lugar dos pais na relação, é preciso se ater ao que é uma criança, né? Uma criança é basicamente mudança. E eu sei que vocês estão vivendo isso no dia a dia. A criança, em geral, muda e muda muito rapidamente porque ela está em desenvolvimento.
Isso exige de nós, adultos, uma flexibilidade incrível, inimaginável. A gente precisa estar muito flexível na relação para poder escutar, observar essa criança diante das mudanças diárias. A criança muda diariamente. Um exercício interessante para poder observar a criança, para poder olhar para o nosso filho, para a nossa filha, com olhos que nos ajudem a auxiliá-los, é ter como princípio de que não é sobre nós. Quando a gente tem filho, especialmente filhos muito pequenos, a gente tem muito da gente projetado na criança. Muito a gente faz porque nos faltou no passado. Né? Nossa, me faltou proteção, então eu vou dar um monte de proteção. Eu acho que me faltou amor, eu vou dar um monte de amor. Ai, me faltou os brinquedos, eu não tinha, isso é corriqueiro, né? Eu não tinha Barbie, eu vou dar todas as Barbies. Partir do princípio que aquela criança é uma criança que não é você, que ela tem necessidades, que ela tem especificidades, que ela tem características já desde muito cedo, desde bebê, o temperamento já está lá. Tenho certeza que se eu pudesse ouvir vocês, vocês confirmariam isso, né? O bebê nasceu, ele já nasce com o temperamento. Então, que a gente possa fazer essa distância da criança e tentar entender que o nosso filho, a nossa filha, não somos nós, não se trata de nós. Aquilo que faz ela sofrer, ou aquilo que faz ela crescer, aquilo que faz ela se desenvolver, não é aquilo que a gente imagina sobre a gente. A gente tem que fazer um movimento de distância para poder olhar aquele serzinho sem ser como o nosso filho, meu filho. Aquele é um ser diferente de você. Né? Fazer esse movimento de abstenção, que chama. A gente se abster um pouco da gente mesmo, tomar uma distância, olhar aquela criança e olhar aquela criança, e aí talvez a gente consiga enxergar alguma coisa e fazer as medidas necessárias sobre o amor, sobre o cuidado, sobre a proteção, né? Então, ponto primordial, tomar distância. Ter para si que não é sobre você, que aquele ser é totalmente diferente de você. Né? Então, a criança está em constante mudança, ela está em constante movimento. Criança é movimento. Criança não fica parada, criança não fica sentada, criança não, em geral, não obedece tantas regras assim, algumas mais, outras menos, né? Mas a gente tem uma expectativa de que essa criança vai suprir ali, vai se comportar e vai responder e vai se normatizar como um adulto, e a realidade não é essa. Ela está experimentando o mundo, ela está conhecendo o mundo, e nada mais saudável do que estar em movimento, explorando coisas, falando o tempo todo, com o corpo em movimento, né? A gente tem uma questão agora sobre os diagnósticos na infância, né, sobre crianças muito doentes psiquicamente, né, é verdade que há muita doença psíquica, mas também há muita expectativa do adulto para que a criança seja outra aquela do nosso imaginário, aquela que a gente carregou aqui quando a gente pensou em ter filho. Quando eu pensei em ter filho, nossa, o meu filho ideal é esse. Daí quando nasce, nossa, quando nasce não é. Em geral, não supre as nossas expectativas, né? Então, levar em consideração que essa criança é mudança, é movimento, e que a principal aquisição da infância é a diferenciação entre o eu e o outro. A principal aquisição é se entender diferente do mundo. Saber que existe um mundo, saber que existem outras pessoas, outros modos de vida, outros modos de relação, né? E saber que eu sou diferente do outro, que eu e o outro somos duas instâncias. A principal aquisição é essa. Saber de si através do outro, a partir que o outro
exista, eu preciso considerar os meus colegas, eu preciso considerar a minha professora, eu preciso considerar as circunstâncias para me dizer eu diferente do outro. A criança está em fase de formar a sua independência. Outra função importantíssima dos pais é se tornar dispensável. Aí a proteção é questionável. Se a gente protege, a gente não se torna dispensável. A criança vai sempre ser dependente de mim, né? Então, essa relação de dependência e independência está em jogo no dia a dia, e criar crianças independentes é uma tarefa dificílima, porque o que está em jogo é a nossa satisfação, como eu quero dar tudo para essa criança, como eu quero oferecer o melhor para essa criança, e o fato é que muitas vezes oferecer menos ou não oferecer também é necessário para que a criança se torne independente, né? E essa independência começa agora, e olha como é importante a função de um pai e de uma mãe. O que se vive agora se tende a repetir para o resto da vida. Vocês já repararam nisso? Vocês já sentiram isso na pele, na vida de vocês? Que aquilo que aconteceu lá quando eu tinha 3, lá quando eu tinha 4, lá quando eu tinha 10, é o que torna, é o que volta agora, na vida toda se repete. A nossa função não é proteger ao ponto que nada de mal aconteça. A nossa função é fornecer meios para que a criança consiga elaborar as frustrações, as necessidades, as dificuldades do dia a dia, a ponto que ela tenha cabedal o suficiente, que ela tenha introjetado nela possibilidades de solucionar o problema. Então, o nosso maior trabalho, um dos nossos maiores trabalhos, é se tornar dispensável. Dispensável. O quanto antes dispensável, né? Então, essa criança, ao mesmo tempo que está em processo de desenvolvimento, ela já tem uma dualidade aí. A criança está em desenvolvimento, mas ela já sabe, ela já consegue, ela já é capaz de fazer toda uma leitura do mundo em volta e se posicionar diante desse mundo, ao mesmo tempo que ela se desenvolve. Então, há uma potência e há algo que está em processo. E nós, nessa dualidade, precisamos enxergar as potências, saber aonde ela pode, o que ela pode oferecer cada vez mais situações para que ela possa, sozinha com ela mesma, na vida, respeitando o progresso, né? Nessa apreensão do mundo. E para isso, a gente pode pensar nas fases do desenvolvimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Imagino que sim, mas as fases do desenvolvimento nada mais é uma série de características que foram observadas nas crianças em nível científico há muitos anos, né? Desde de 1900, mais ou menos, que a humanidade começou a se preocupar com a criança como criança, né? Antes disso era só um objeto, ou era só um adulto em miniatura, até era algo dispensável, que podia morrer sozinha nos orfanatos. E aí, com o passar da humanidade, a humanidade foi percebendo, né, a própria ciência, né, de que ali havia um potencial muito grande que precisava ser estudado. E aí, então, os teóricos, vários teóricos, tem muitos teóricos do desenvolvimento, e atualmente a neurociência, né, também se ocupa bastante da criança, sobre o que vem a acontecer em cada momento da vida. Isso nos ajuda. Até eu passei para a Silvia um material que eu entreguei para as professoras, que seria interessante vocês terem, que é um manual de pediatria de Pernambuco,
aonde tem ali todas as fasezinhas do desenvolvimento, o que cada criança, cada fase a criança consegue fazer, qual é o papel do pai diante das dificuldades, né? Como, então, acho que é um material que vocês poderiam ter, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas fases do desenvolvimento, que são, em suma, 3, né? Muda um pouco de teórico para teórico, mas é de 0 a 2, de 2 a 4 e de 4 a 6, que é a primeira infância, né? Então, do 0 aos 2 anos, né, desde o nascimento até os 2 anos, né, na fase do bebê ali, num primeiro momento, há simbiose. Simbiose é quando a mãe e o bebê estão lá grudadinhos. E até a mãe sente essa simbiose, né? Às vezes angustiante ali, né? De ter um serzinho que depende totalmente de você para sobreviver. Então, o bebê e a mamãe nascem grudados. O bebê nasce, mas permanece grudado na mãe, né? Essa simbiose, o bebê sente que a mãe é parte dele, que esse cuidador mais próximo, esse primeiro cuidador, né, nem sempre é a mãe biológica, mas esse primeiro cuidador é a parte dele. Então, o seio que alimenta nada mais é parte dele, tá ali para ele, é dele, né? E que cuida, tá tudo ali para ele. Então, há uma simbiose, é uma sensação, tanto da parte do bebê quanto da parte da mãe, desse grude. Esse grude é necessário para a sobrevivência do bebê. Mas esse grude precisa criar distância, é preciso criar distância desse bebê, né? E essa criação de distância, angustiante muitas vezes para a mãe, não tanto para o bebê, porque o bebê, de fato, não sente muito, ele só vai sentir depois dos 8, 9 meses, eu já conto para vocês por quê, né? É essa distância que vai fazer o bebê olhar para o mundo, olhar para a volta. É justamente porque o seio falta, porque a presença não está ali constante, né? Muitas mães se culpam, meu Deus, 3, 4 meses eu vou pôr. Não, é ótimo, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque essa primeira distância é necessária para que o bebê se volte para o mundo. É justamente porque a mãe falha, porque a mãe não consegue, porque a mãe não supre, é que o mundo vem. E o mundo vindo, a criança cresce, se desenvolve, né? Aí eu disse que a criança não sente muito, né? Ali até os 8 meses, claro, ela sente, né? Ela sente a ausência. Mas a partir dos 8 meses, acontece algo muito curioso, que é a permanência do objeto. A partir dos 8 meses só, que a criança entende de que ela e a mãe não estão grudados, que a mãe é uma outra pessoa. E aí ela não sabe que esse outro ser volta. Ela não permanece o objeto psiquicamente lá dentro dela. Ela acha que se a mãe se afasta, muitas vezes, não sempre, essa mãe não vai voltar. O que justifica os choros aos 8 meses, né? Aos 8 meses a criança também se olha no espelho e se reconhece. Quem tem bebê pequeno, faça essa experiência. Se colocar ele na frente do espelho, ele sabe quem é ele, quem é o outro? Magnífico. Se ele sabe quem é ele o outro, já operou psiquicamente uma coisa importantíssima. A relação, a diferenciação, o começo da diferenciação do eu e do outro, né? Então, também é aos 0, 2 anos em que vai se instalar a independência da alimentação. Não vai ser mais só sobre a amamentação, né? Não vai ser mais exclusivamente a amamentação. Vai entrar outros alimentos. Isso também faz uma separação. A criança precisa aprender a se alimentar de outras coisas que não só da própria mãe, né? Também aos 0, 2 anos que há a marcha, a marcha e a autonomia se instalam, né? A criança aprende a se locomover, aprende sobre o seu próprio corpo, né? Conhecimento importantíssimo sobre o próprio corpo. Ela começa a rolar, levanta a cabeça e a se mover, e nesse movimento ela começa a marchar, engatinhar, a caminhar, subir e descer escadas, né?
O controle dos esfíncteres nada mais é do que o controle do cocô e do xixi. Então, até os 2 anos, é muito importante que as fraldas sejam retiradas. Claro, pode exceder um pouquinho, passar dos 2, como eu disse, cada criança é uma criança, mas é um processo de autonomia também, controle dos esfíncteres, fazer xixi e fazer cocô sozinho. E isso comunica para a criança um grande poder para ela. Na medida em que ela consegue tirar as fraldas e ter controle do próprio corpo, ela se acha o máximo, ela se acha incrível, né? Se acha muito potente por esse controle. E muitas vezes ela exerce esse controle nas famílias. Quer ver uma mãe preocupada é ter um filho que não faz cocô, que segura o cocô, né? Ou que tem diarreia, que apresenta muito para o mundo, né? Também, olha que 0 a 2 anos ali é tudo, né? Acontece quase tudo ali com a criança. Também a aquisição da linguagem. É esperado que até o final dos 2 anos a criança já tenha um repertório em linguagem o suficiente para se comunicar com sentenças, né? Capaz de comunicar sentenças e, às vezes, até pequenos acontecimentos, pequenas histórias, acontecimentos da vida, né? Então, a criança ali sai de um balbúcio, de um bo, até uma fala mais estruturada. E todas essas coisas vão trazendo autonomia para a criança, né? Inclusive a administração do sono. Hoje a gente tem algumas correntes, assim, que pregam coisas que a gente precisa se questionar, né? Tem muitos movimentos aí sobre a livre amamentação, ou até mesmo o sono compartilhado, a cama compartilhada. Eu não estou dizendo que é proibido ou que, né? Mas a gente precisa se perguntar o que a gente está comunicando para a criança e se realmente aquela criança precisa daquilo, né? Muitas vezes a gente oferece uma livre amamentação, mas a criança não precisa. O que a gente está comunicando para ela? Está comunicando para ela que ela não consegue, que ela precisa da gente, que ela não pode ficar longe, que ela não é capaz de se cuidar sozinha, né? E cria uma relação de dependência muito grande e traz consequências mais para frente, né? Eu, enquanto psicóloga, adoto aí uma postura de que, bom, talvez é mais importante respeitar as fases do desenvolvimento e comunicar para essa criança que sim, ela é capaz de se alimentar e capaz de dormir sozinha. A questão do sono, assim, é muito delicada, né? Porque é muito difícil essa administração do sono desde muito cedo, mas é muito necessário que a criança possa ter um espaço dela, que ela possa administrar ela mesma, o seu próprio corpo, os seus próprios medos, né, que vão aparecer mais para frente, não é aqui do 0 aos 2 que os medos aparecem. Então, quanto antes a gente tiver um espaço para a criança ter essa autonomia de dormir sozinha, melhor, porque os medos vão aparecer invariavelmente um pouco mais para frente, e é interessante que ela já tenha comunicado a ela mesma que ela é capaz de estar sozinha, ficar sozinha, estar com os próprios sentimentos, pensamentos, e se colocar no descanso, né? A humanidade hoje, inclusive nós adultos, temos uma questão com sono, adoecimento do sono é muito comum, então essa administração desde cedo é bem importante, né? É a fase também dos objetos substitutivos. A criança já entendeu que ela é diferente da mãe, ela já entendeu muitas vezes que a mãe vai e volta, né? A mãe é o cuidador principal, né? A mãe, o pai, a avó, né? Essa figura aí, primeira figura. E ela substitui com objetos fofinhos, substitui o paninho, a chupeta, né? Essas coisinhas que a criança leva com ela, que na verdade são representações desse amor, dessa presença, de que ela está os objetos substitutivos indicam um movimento da criança de se separar da mãe e manter essa relação. Né? Então, é bem comum esses objetos substitutivos que precisam ser retirados com o tempo, né? Não pode ficar uma vida inteira, né? Eu atendi uma menina esses dias que ela tem a Fanta, é a Fanta o nome dela, porque é uma elefanta, ela chama de Fanta porque ela era bebê.
E ela disse com todas as palavras: eu preciso da Fanta porque eu sinto saudade da minha mãe. Ela tem 7 anos. Ela leva a Fanta para todo lugar. Ela não deixa a Fanta ser lavada de jeito nenhum. A Fanta tem um cheiro. Porque o pai tem um cheiro assim da vida, né? Ali, e ela falou com todas as palavras: eu preciso da Fanta porque eu sinto falta da minha mãe. E aí a gente, enquanto psicóloga, a gente, enquanto adulto, pode inferir que ela sente falta da mãe, porque ela não se sente autônoma o suficiente para se administrar, se auto-administrar. Então, muitos medos da infância vêm disso, dessa sensação de que sozinho não consegue. Então, a proteção em excesso vai comunicar isso. Sozinho não consegue, sozinho não consegue. Eu preciso da Fanta, eu preciso da minha mãe, eu preciso do meu pai, né? E o terrível 2 anos, quem não ouviu falar, né, dessa expressão, está na literatura psicológica ainda, né, de que até os 2 anos, a criança se torna tão potente, tão capaz, daquele pedacinho de carne que só rolava, mal levantava a cabeça, ela passa para aquele que corre e controla o cocô, controla o xixi, sabe falar, então ela acha que ela pode tudo, que ela sabe tudo e vai ser do jeito dela, como o que ela quer, a hora que ela quer. É o terrível 2 anos, é um momento de posicionamento aí sobre a vida, né? É esperado que aos 2 anos aí a criança fique um tanto quanto terrível. É interessante pensar sobre esses marcos do desenvolvimento no sentido assim, ó, de que não é uma coisa fechada, precisa acontecer naquele tempo. Até os 2 anos isso precisa acontecer. É verdade e não é verdade. A gente não precisa se apavorar se a coisa não aconteceu. A gente precisa se perguntar o que está acontecendo ali. E se de fato a coisa se estender muito, é preciso a ajuda de um profissional. Né? Algo está ali se passando com a criança. Como assim, aos 4 anos, está de fralda ainda? Como assim não está falando ainda? Né? Então, são marcos que nos ajudam a definir aí o que é normal, o que é saudável, o que é esperado para uma criança. Né? E aí, a gente tem dos 2 aos 4 anos. Aí é um tempo mais de exploração e de autonomia. Então, a criança já adquiriu a grande maioria das coisas óbvias que ela precisa adquirir para estar no mundo, e ela vai explorar esse mundo, né? Com uma certa autonomia. É esperado que uma criança até os 4 anos já tenha uma certa autonomia, né? E aí vem a fase dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Né? E a fase dos porquês, a gente pode ter duas condutas que eu acho interessante, assim. Responder o porquê, porque isso, e outro, e alternar com momentos de o que você acha? O que você pensou? Por que será que é assim, né? Por que o carro tem 4 rodas? Por que será? Será que o carro ia andar com 3 rodas, né? Então, devolver a pergunta para a criança, isso também comunica uma autonomia, uma capacidade, né? 2 aos 4 anos é a fase da exploração do corpo. Na verdade, a exploração do corpo está desde lá, desde o nascimento, né? Agora, há uma exploração, a exploração do corpo está lá desde o nascimento, desde a sucção do dedo, né? O bebê nasce com a sucção já inata, né? E aí uma hora o dedo entra na boca e ele, é bom. E aí ele aprende a colocar o dedo na boca porque é bom, porque é gostoso. E ele faz isso com o corpo todo, né? Com os pés, com todo o corpo. E em um determinado momento, especialmente nessa fase, a criança descobre seus órgãos genitais. Descobre que tem um fazedor de xixi de menina e um fazedor de xixi de menino. Isso é normal, isso é esperado, se dá conta das diferenças anatômicas entre os sexos, né? E esse fazedor de xixi, se mexer nele, que nem o dedo. Você botar o dedo na boca é gostoso, até hoje é gostoso botar o dedo na boca. Agora, também acontece sobre os genitais, há uma exploração dos genitais, uma descoberta dos genitais e até um interesse na diferença anatômica entre os sexos. Se eu sou menina, eu me interesso. O que os meninos fazem xixi de pé e eu não? Né? O contrário também. Porque as meninas não têm pipi? Onde é que está o pipi das meninas? Então, essas perguntas vão vir.
E é importante que a gente, enquanto pais, esteja divertido de que a maldade é do adulto. Nós, enquanto adultos, vemos a sexualidade de tal jeito, de determinada maneira. A criança não vê assim. Ela vê o seu corpo que dá prazer. Então, a gente precisa deixar os nossos tabus de lado, aquilo que eu falei lá no início, fazer essa distância e se perguntar o que, que a criança está querendo dizer com isso, sobre o que, que ela está investigando agora, né? E como colocar limites nisso. Não quer dizer que a gente vai permitir isso, a gente não vai permitir isso. A gente vai explicar para ela, não, isso não se faz, eu entendo que é gostoso, mas isso não se faz, especialmente em público, né? Quando você estiver mais velho, talvez você volte a fazer isso, mas agora não. A gente põe o limite, né? Sobre a masturbação. Mas a gente não precisa se apavorar. A gente já pode, de início, dizer que isso é normal, é esperado que haja manipulação do pipi, né, do fazedor de xixi, nesse momento. A nossa posição é então, poder administrar isso, colocar palavras nisso, né? As brincadeiras agora já estão mais simbólicas, né? Antes as crianças ficavam entre elas, e se você observar crianças de 0 a 2, 3 anos, eles estão juntos, mas eles não estão brincando junto. Eles estão ali um pertinho do outro, mas cada um está brincando de uma coisa. Aquela coisa do eu e do outro, né? Por mais que eu saiba que tem um outro, eu não consigo interagir com esse outro ainda. Isso só vai acontecer depois dos 3, mais próximo dos 4 anos, que aí a criança vai estar ali em relação ao outro, conseguindo levar em conta o outro nessas brincadeiras simbólicas de representação, de casinha, de boneco, de papai e mamãe, né? Os carrinhos, os bonecos têm sentimentos, né? Tem características humanas, então tem uma projeção. Então, está mais elaborada essa brincadeira, né? Dentro ainda de um animismo e artificialismo, que é isso da projeção mesmo, né? O carrinho está triste, a boneca está feliz, a boneca está com fome. Então, ela pega os sentimentos dela e projeta nos brinquedos, no brincar ali, né? A linguagem já está bem estruturada, é esperado que uma criança até 4 anos esteja com uma linguagem fluida, muito parecida com o adulto, sem trocas fonéticas, sem enrolar a língua, sem trocar R por L, para dra, ela fala tudo, né? Então, isso também é um indicativo legal da linguagem, pensar. E começam as questões existenciais. Quem sou eu? Da onde eu vim? De onde vêm os bebês? É hora da gente contar para a criança, e contar algumas vezes na vida a gente vai precisar fazer isso, mas já ter de antemão, contar a história, como é que o papai e a mamãe se conheceram, quanto tempo eles estão juntos, ou se eles estão juntos ainda, colocar palavras e historicizar a vidinha dela, né? Quem é teu pai, quem é tua mãe, quem é o teu vô e tua avó, é legal de montar a árvore genealógica curtinha, o papai e a mamãe do pai e da mãe e você, né? Qual é a cidade que a mamãe veio? Qual é a cidade que o papai veio? Né? Da onde eu vim? Qual é a minha história? Qual é a história dos meus avós? Então, isso é legal estar circulando, porque faz muito sentido para a criança. E, obviamente, a questão, isso da sexualidade também vem nessa questão existencial, de onde vêm os bebês, como é que nascem os bebês, como é que eu fui parar na sua barriga. E aí, eu tenho indicação de 2 livros, que eu vou mostrar para vocês, que é Gogô, de onde vêm os bebês, né? E Mamãe botou um ovo, Mamãe botou um ovo, que trata dessas questões, de como nascem os bebês. A gente não introduz esses livros se a criança não tiver interesse sobre o assunto. A gente não antecipa as coisas. A gente oferece na hora em que ela demonstra algum interesse ou tem alguma questão sobre isso, quando ela pergunta, quando ela se põe a perguntar. Mas é legal se preparar para isso, que às vezes para os pais é inconveniente, né? A gente está cheio de tabu, a gente tem uma série de traumas sobre a sexualidade. Eles não, para eles é muito mais simples, né? É um encontro de 2 pessoas que se amam, e, né? E poder falar disso, né? Poder falar
Na verdade, o que se passa, né? Não é trazido por uma cegonha, nem nasceu de um ovo, né? Aconteceu coisas que fizeram com que você nascesse. Que coisas são essas? Esses 2 livros podem ajudar, né? Há uma evolução importantíssima do desenho. Até os 2 anos é garatuja, é só rabisco. Você dá um lápis para a criança, ela rabisca, 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 rabisca. Daí, aos pouquinhos, ela vai tendo esse controle, ela vai fazendo bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha. Depois da bolinha, ela começa a perceber que ela pode representar o mundo. Olha que coisa importante, ela pode olhar o mundo e ela pode pôr no papel o mundo. E aí esses desenhos já são mais estruturados. É esperado que uma criança de 4 anos seja capaz de desenhar uma figura humana, se arrisque a desenhar animais, né? Essa representação do mundo. Então ela vai conseguir olhar o mundo, internalizar o mundo aqui dentro e representar ele no papel. Isso é super importante, né? E aí a gente tem as crianças de 4 a 6 anos. É um tempo um pouco mais calmo, vamos dizer assim, né? Espera-se que seja um pouco mais calmo. Todo aquele turbilhão do 0 ao 2 passou, as aquisições necessárias já estão aí internalizadas. É uma criança que, em geral, consegue entender as regras, consegue entender o mundo dos adultos, consegue fazer uma série de diferenciações, mas não necessariamente tenha muito freio inibitório. Ainda é uma criança em expansão, ainda é uma criança em movimento, mas é uma criança que compreende mais o que está se passando, né? É capaz de se posicionar de uma forma mais adequada, entre aspas, ao que está se passando. Ela consegue se retrair mais, ela consegue ficar um pouquinho mais quieta, mas não muito também, não espere muito, né? Então, as brincadeiras começam a ter regras. Só agora, só dos 4 para 5 anos é que as regras começam a ser instaladas. Que ela consegue colocar uma regra, obedecer a regra, fazer com que o colega obedeça a regra, né? Então, as regras estão nesse momento aí, né? E há o começo da aquisição da linguagem escrita. Não é até os 6 anos que a alfabetização se dá. A alfabetização só vai acabar no 5º ano do ensino fundamental. Mas agora ela já é capaz de distinguir letras, o próprio nome, fazer a imitação da escrita, né? Você pede para escrever, eles fazem assim, como se estivesse escrevendo. Algumas são capazes de decifrar algumas coisas. Tem crianças que até alcançam a alfabetização aos 6 anos, mas isso não precisa ser uma preocupação agora. Às vezes a gente tem essa ansiedade de antecipar as coisas na lógica da preparação, né? Vamos preparar para o ensino fundamental. Não, agora é a hora de brincar, agora é a hora de se dar, se conhecer, conhecer o próprio corpo, explorar o que está em volta, né? E só depois essa questão da escrita. Mas ela vai acontecendo, né? Ela vai acontecendo, especialmente se é oferecido para ela brinquedos e brincadeiras que envolvam letras e números, né? E há uma ampliação muito grande da visão de mundo. Então, a criança já se torna muito mais capaz aí até os 6 anos, né? Eu sei que é muita coisa, é muita informação, né? Mas o que eu estou tentando dizer para vocês é que em cada momento da infância tem características e necessidades muito específicas, que se a gente ficar atento, se a gente conseguir fazer essa abstenção, esse movimento de pensar, não é sobre mim, não é o que me faltou, e muito menos nem é dar a ela tudo o que ela quer, a gente ficar mais atento a isso que está em desenvolvimento, talvez a gente possa oferecer recursos que auxiliem a criança nesse desenvolvimento. Um outro livro muito legal, que eu acabei de ler essa semana, é O Cérebro da Criança. Ele é um neurocientista americano, numa lógica bem americana mesmo, bem linear, né, própria do americano, mas ele vem falar uma coisa muito óbvia, né, que é sobre a administração das emoções, de que muito como pais, a gente tenta colocar as regras ou colocar a relação a partir de uma norma muito lógica, cognitiva,
Para a gente as coisas já estão tão no automático que a gente não consegue inferir, muitas vezes na criança, essa desordem, essa confusão emocional, esses sentimentos, essas frustrações, esse mal-estar, né? E aí ele vai dando dicas muito práticas do dia a dia mesmo, né? Sobre como fazer o que ele chama de uma integração entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Esse hemisfério, um dos hemisférios mais da lógica, né, da cognição, e outro hemisfério das emoções. Ele defende que cada lado do cérebro é sobre uma coisa, que o adulto tende a usar mais a cognição e deixa as emoções de lado e não oferece para a criança situações onde as emoções estão sendo compartilhadas, onde há aquilo que vocês falaram ali no início sobre acolhimento, né? Ele deixa muito claro que tipo de acolhimento que é necessário oferecer para a criança e como que se faz esse acolhimento, né? O que seria essa empatia com o sofrimento da criança, com o mal-estar da criança, né, com isso que é difícil de alcançar, a raiva, ao próprio amor, né, a dualidade do amor, o ódio, as situações adversas da vida, o quanto isso afeta no nível do sentimento mesmo, das emoções, e como o adulto pode integrar essas duas coisas, acolher esse mal-estar e encaminhar isso para uma maturidade emocional, para uma capacidade emocional, que é, no final das contas, a coisa mais importante. Se a gente pensar, não é aquisição da linguagem, não é inteligência cognitiva, não é técnico, né? A gente está aí no mercado de trabalho, a gente sabe que o mais importante são as relações e a capacidade de administrar os próprios afetos. Se eu sou madura emocionalmente, talvez vale muito mais do que eu ser um técnico maravilhoso. Nada adianta um belo técnico sem as emoções reguladas. Então, a regulação das emoções e a das relações seja a coisa mais importante a ser transmitida nesse momento. E essa transmissão das relações, dos afetos, das relações, das emoções, do que vem a ser a inteligência emocional, nunca vai acontecer se houver superproteção. Aí a gente volta no ponto inicial da nossa conversa sobre a proteção, né? Então, assim, se a gente colocar a criança numa redoma de vidro, se a gente se pôr a resolver todos os problemas dela, se a gente isolar ela do mundo, o que a gente vai ter? A gente vai ter adolescentes e adultos frustrados, que não conseguem, porque o mundo não é assim. A gente não está protegido no mundo. A gente precisa instrumentalizar a criança para que ela se proteja, né? A gente escuta muito, assim, no consultório. Eu já trabalhei com educação infantil também, era muito, muito corriqueiro. Por exemplo, as questões das mordidas, né? Os pais ficam enlouquecidos, Deus, mordeu meu filho, né? A nossa questão não é proteger essa criança ao ponto dela não ser mordida, é comunicar para ela como que ela vai administrar esse sentimento de ser mordida, né? De não contentar o outro, de estar numa briga, numa guerra ali com o outro, né? Então, a nossa função não é proteger em excesso, a gente protege na medida, a questão está na medida, no calibre da coisa, a gente vai proteger um pouquinho, no nível da necessidade, e muito mais a gente vai fazer, muito melhor a gente vai fazer, se a gente instrumentalizar o nosso filho, a nossa filha, para que ele se proteja, para que ele se posicione, né? Então, nesse excesso de amor, de preocupação, a gente acaba se excedendo nisso e o resultado é perigoso, porque a gente vai ter crianças e adolescentes da segunda infância, na adolescência, e adultos extremamente frustrados porque não conseguem lidar com nada, né? E aí a gente já tem estudos sobre a adolescência que fala da geração ansiosa, a geração do quarto, que está fechada, que está aglutinada, ali consigo mesma, que não consegue estar em relação com o outro e está em enorme sofrimento.
e um pouco vem dessa superproteção também, né? Então, isso impede com que eles enfrentem os próprios desafios e que eles aprendam com a própria experiência, né? E essa superproteção, ela limita grandemente o desenvolvimento, né? Limita a autonomia, a capacidade de resiliência diminui enormemente, e a capacidade de lidar com as frustrações também. Não sei se vocês têm adolescente na família, mas deem uma olhada nos adolescentes da atualidade, assim. São muito fechados em si mesmo, muito apáticos, né? Muito tendendo a entrar nesse mundo digital e a se perder nesse mundo digital, né? Essa semana morreu mais uma adolescente brasileira nesses desafios, não sei se vocês viram, menina de 12 anos inalou desodorante, né, veio a óbito. Então já são 56 adolescentes no Brasil que vieram a óbito por isso, pelos desafios da internet. Não sei se vocês assistiram Adolescência, a série da Netflix, incrível, que mostra um pouco o abandono, né, a superproteção ao oposto, que é o abandono digital, né? Então, assim, a questão está na dose, a questão está ali no que a criança precisa. E, em geral, superproteger vai criar crianças extremamente frustradas, incapazes de se relacionar, incapazes de se entender com ela mesma, porque ela não se sente capaz de se cuidar, de se proteger. Ela sempre depende do outro. Vai ter sempre uma Fanta grudada a vida dela toda ali com aquela Fanta, porque ela sente que ela não consegue, ela mesma sozinha, ela precisa de alguém. Essa não é a nossa função. Nossa função é comunicar potência, comunicar capacidade, né? Para poder se relacionar. Então, assim, o que a gente... Tá, mas aí o que a gente faz, né? A gente precisa permitir que as crianças enfrentem desafios, que ela vá se posicionar frente ao colega dela, que ela vá falar com a professora, que ela vá encontrar um jeito de se cuidar, né? A gente precisa ensinar habilidades para resolver conflitos e valorizar o erro, isso que é ruim, isso que é comum, mas acontece todo dia, né? Puxa, ele te empurrou, ele te bateu, isso acontece muito na educação infantil, empurrar, né? Empurra. E aí, como é que a gente pode resolver? Né? Como é que a gente pode... Acontece, os erros acontecem, a gente precisa ouvir esses erros, acolher esses erros e encaminhar as coisas, né? Para que eles se sintam mais seguros e confiantes. Se já estou me encaminhando para o final, né? Um pouco eu já trouxe sobre a questão da hiperconectividade. A gente precisa estar atento ao uso de telas. Nós estamos usando muitas telas o tempo todo. Um brasileiro médio fica 9 horas no celular. Se a gente ficar 4 horas no celular, no final de um ano, a gente vai ter perdido 2 meses da nossa vida. Estar hiperconectado, veja, eu não estou nem falando sobre dar celular para criança. Aí vai uma proibição veemente. Celular, não. Tela, não. Nem tablet, né? A TV a gente negocia, né? Mas tablet, celular para criança até os 14 anos. Não dá, não dá. Não é possível. Sabe por quê? Porque o celular limita as relações e cria um mundo imaginário que não corresponde ao real, à realidade. Cria uma fantasia de relação que não se sustenta na realidade. E faz com que a criança, e nós mesmos, nós estamos perdendo a capacidade de nos relacionar, né? Por isso que eu digo que eu queria estar presente, queria estar com vocês, né? Para a gente se olhar, para a gente se ver, para a gente se cheirar, se tocar, né? Porque é isso que faz o humano, é isso que dignifica o humano, que faz o humano crescer, né? Então, há a questão aí da gente estar muito tempo com o celular e estar usando o celular com as crianças muito pequenas. Proibido o celular até os 14 anos, rede social até os 16. E procurem se informar,
porque tem muita literatura já, comprovação científica dos males da hiperconectividade, dessa epidemia que a gente está vivendo. E essa epidemia que a gente está vivendo também é uma epidemia de doenças mentais na infância, de sofrimento psíquico na infância. Cada vez aumenta mais o número de depressões infantis, de ansiedade na infância, cada vez aumenta mais os diagnósticos de TDAH, transtorno TOD, transtorno obsessivo compulsivo. Não que eu acredito que esses diagnósticos sejam todos, todo mundo tem TDAH, eu não acredito nisso, eu acho que há uma banalização dos diagnósticos, tem muito psiquiatra, muito profissional da saúde que vê a criança por 15, 20 minutos e sai laudando a criança. Isso é perigosíssimo, não acredito nisso. Mas eu acredito que há muito sofrimento na infância, nas famílias, na atualidade. Há muita neurodivergência, há muitas diferenças, há muito sofrimento. E a gente, enquanto sociedade, precisa se perguntar de onde está vindo o sofrimento. O que a gente está fazendo de tão errado com as nossas crianças que elas estão adoecendo e sofrendo tanto? E, enquanto humanidade, também ter o mínimo de empatia com aquele que sofre. A gente vive numa sociedade plural, que bom que os neurodivergentes não precisam mais se esconder nas suas tocas como era antigamente, né? Eu tenho uma tia com síndrome de Down, que não saía de casa, minha avó colocou ela dentro de casa, ela não saía de casa por vergonha, vamos dizer assim, né? Não teve estimulação, não teve nada. Graças a Deus, isso passou. A gente tem uma sociedade que abre as portas para o diferente, e a gente precisa se posicionar nesse sentido, para fazer um acolhimento das diferenças e também se colocar no lugar do outro, no lugar dessa família que sofre, dessa criança que é diferente, dessa criança que tem as suas limitações, né? Então, isso é importante transmitir para os nossos filhos. O que é ser humano? Ser humano é se compadecer com o outro, é estar aberto ao outro. Aí eu concordo com a ideia do amor. Esse amor a gente precisa defender, né? De ter uma sociedade mais justa, uma sociedade acolhedora, né? Um lugar seguro para estar. Então, se a gente tem diferenças na nossa sociedade, o nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, é ensinar, é transmitir uma solidariedade sobre o sofrimento alheio, né? Que mais humano do que seria isso? Né? Que emoção mais humana do que essa solidariedade, né? Então, assim, tenho duas indicações de livros, né, para vocês, a Vera Iaconelli, que é uma psicanalista, acho que de São Paulo, ela escreve Criar Filhos no Século XXI, e ali ela fala um pouco sobre essa expectativa de deixar a criança feliz o tempo todo, não frustrar a criança, que a posição do pai é diferente disso. Talvez a posição do pai e da mãe seja um pouco frustrar os seus filhos, colocar limite nas coisas, e não deixá-lo o tempo todo feliz, o tempo todo agradado, vamos dizer assim. E o cérebro da criança, que eu já falei para vocês um pouquinho. Então, assim, muita coisa, por hora é isso, né? Espero que tenha feito o mínimo de eco, que vocês tenham conseguido aí escutar e recolher alguma coisa, e me coloco à disposição, né, para, se vocês tiverem dúvidas, quiserem trazer alguma questão para o debate, né? Obrigada, Raquel. Foi maravilhoso esse primeiro encontro, né? Alguma família gostaria de levantar a mão, quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida com a Raquel? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Obrigada, abraço, coração para a Tayane. Legal. Obrigada, Mara, Larissa. Queria estar com vocês, de verdade. Obrigada, obrigada. Que Eu bom.
A gente vai estar também disponibilizando a gravação, né, desse primeiro encontro para vocês, né? Até amanhã a gente manda lá o link para vocês quiserem assistir novamente, dar mais uma olhadinha. E também está aberto o canal do CLES da direção, caso vocês queiram pedir, fazer alguma pergunta, alguma coisa que não lembrou agora, mas eu fiquei com dúvida em tal coisa, em tal situação. Quiser mandar lá no CLES, eu passo para a Raquel. Ela com certeza vai responder com carinho, né, Raquel? Uhum. E também vou estar disponibilizando para vocês o material que a Raquel falou, que a gente já está estudando, né? As professoras também já estão estudando, a gente vai disponibilizar via CLES para vocês. Certo, gente? Gente, beijo, 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 beijo. Obrigada. Foi um Sinto prazer estar aqui. prazer. Beijo, gente. Boa noite, bom descanso. Fico à disposição, tá bom?